Tudo bom, Miguel? Como você tá? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e todas. Miguel, estou contando com você para nos ajudar a entender esse voto de Jacques Wagner, o que ele representa, as consequências desse voto, porque essa votação no todo, né, e essa votação de Jacques Wagner, que acabou criando rusgas ali com o STF. Então, o Supremo agora entra em conflito com o Senado e com o próprio Planalto por conta do voto de Jacques Wagner. A sessão do STF, inclusive, abriu agora há pouquinho e os ministros têm se manifestado sobre isso. Eu separei duas falinhas aqui, olha só. Roberto Barroso, presidente, né, do STF, ele disse o seguinte: o Supremo Tribunal Federal não vê razão para mudanças constitucionais que visem alterar as regras do seu funcionamento. E o ministro Gilmar Mendes disse assim: esse STF não admite intimidações. Então, agora, nessa sessão de hoje, eles estão respondendo de alguma forma a essa votação. Então, vamos tentar entender o que foi essa votação e os atores, como eles se comportaram. Ajuda a gente. Vamos lá, vamos começar pelo projeto em si. O projeto ele chega ao final bastante inócuo, apesar de todo o barulho que ele construiu, ele surtiu muito mais efeito com uma espécie de recado, se a gente se lembrar, né? Esse projeto de regulação do STF, ele começa a partir da posição do STF contrário ao marco temporal e com a revolta ali da boiada, da bancada ruralista, então paralisando, obstruindo as atividades no Congresso e, na sequência, apresentando esse projeto de restrições à ação do STF, que caiu parte da iniciativa do agronegócio, junto aos bolsonaristas que queriam ter protagonismo, e surgiu como uma janela de oportunidade para o Rodrigo Pacheco, seu ex-adversário Davi Alcolumbre, que os dois fizeram uma bela aliança nesse aspecto, de recolocar o Senado como protagonista também. A gente comentou isso algumas vezes, de que no arranjo da República ali nos três poderes, o Senado estava apartado. Então esse efeito teve, de mandar um recado duro, de servir como aquecimento do que a gente teria hoje à tarde com a votação do marco temporal e que ficou adiado para a semana que vem. Um recado para o STF, um recado para o governo. Mas o projeto em si, ele chega já esvaziado, só como bombinha de festim mesmo, porque os pontos mais polêmicos acabaram não indo até o final, e os pontos que foram aprovados no projeto, eles já são regulados hoje pelo próprio STF, por exemplo, o prazo para vistos, né? Ou o caso das decisões monocráticas, enfim. Então ele chega sem força, ele é mais simbólico e efetivamente, ele não é uma lei ainda, ele é um projeto de lei, vai para a Câmara e o destino dele na Câmara vai ser a gaveta do Arthur Lira. Lá no fundo, esse compromisso o Arthur Lira já tinha assumido há mais de 2 meses com o governo e com o STF. Bom, dito isso, a posição do Jacques Wagner, a gente pode dar duas explicações. A primeira é que o Jacques Wagner, e aí falando como representante do governo, atuando em nome do governo, essa é uma hipótese, vejam, não estou dizendo que isso aconteceu, teria tomado essa posição que não interferiria na votação final, mas que sinalizaria uma espécie de trégua com o Rodrigo Pacheco, porque nessas últimas semanas o Rodrigo Pacheco, né, se posicionou do lado bolsonarista, tem se projetado para concorrer ao governo de Minas, tem buscado esses setores da direita, etc. E, por outro lado, o presidente Lula embarca na semana que vem para a COP em Dubai com uma delegação muito grande que inclui o Arthur Lira, vários parlamentares, ministros, etc. Então a gente vai ter uma paralisação da pauta. Lembrando que nós estamos aí a menos de 30 dias, ou em torno de 30 dias, para o recesso parlamentar. Então o governo depende da boa vontade do Rodrigo Pacheco para viabilizar algumas desses projetos que vão estar mais lentos, digamos assim, nesse próximo período, que o governo tem todo o interesse de que seja aprovado ainda esse ano, né? Então pode ter sido uma sinalização do Jacques Wagner para o Rodrigo Pacheco. O fato é que as consequências foram as piores possíveis. Se alguém ficou feliz foi o Rodrigo Pacheco, com certeza. Muitos ministros do STF hoje mandaram recados pela imprensa, indignados não só com a votação do projeto, como você já destacou, mas com o próprio Jacques Wagner, e questionando se foi uma posição do Wagner
ou se era uma orientação do governo, né? Entre a bancada do PT também teve muita aí da próprio governo. O Randolph, que também é líder no Senado, né, se manifestou contrário. O Randolph lembrou, e aí faz um link com essa fala do Gilmar Mendes, de que o TSE e o STF foram fundamentais na defesa da democracia no último período e que o governo não deveria compactuar com esses ataques. Humberto Costa também, né, líder do PT, criticou a postura do Jacques Wagner, os ministros do STF, e na Câmara também, o deputado Lindenberg Farias também criticou essa posição. Nós teríamos uma segunda possibilidade de explicação, supondo que o governo não tenha nada a ver com isso. Qual seria essa explicação? Né? A Bahia forneceu votos muito importantes para a eleição do presidente Lula, ocupou proporcionalmente, né? O presidente agradeceu, de certa forma, essa confiança do eleitorado baiano com ministérios importantes, né? A ministra da Cultura, o ex-governador Rui Costa é o da articulação política. Agora, isso não significa que os votos ou eleitorado baiano pertençam a um determinado político ou a outro, né? Agora, infelizmente, o comportamento do Rui Costa e do Jacques Wagner tem sido de uma espécie de república da Bahia dentro do governo. Então, o Rui Costa, quando ele não está ocupado atirando no Haddad ou no Alexandre Padilha, que deveria ser a dupla dele da articulação política, essa semana ele se dedicou a algo que também interessa muito ao Centrão, em derrubar o presidente da Petrobras, indicar um favorito, um diretor de infraestrutura, que também atuou com o Rui Costa no governo da Bahia. O Jacques Wagner, nessa semana, além desse voto, ele também já declarou na imprensa que ele é favorável à proposta de emenda constitucional apresentada pela oposição, pelo bolsonarismo, que aumenta o valor das Forças Armadas no orçamento para 2% do PIB, que é uma reivindicação bolsonarista articulada pelas Forças Armadas e que ganhou ontem o apoio público e formal do Jacques Wagner de novo. Não sei se enquanto pessoa Jacques Wagner ou se já é uma posição do governo para sinalizar para as Forças Armadas. Agora, sabe lá Deus, por que tanto Jacques Wagner quanto o Rui Costa defendiam até pouco tempo atrás a recondução do Augusto Aras para a PGR. Então a gente vê que são muitas vezes projetos políticos pessoais que vão se movendo, né, mas que se movem debaixo do guarda-chuva ou do governo, ou do PT, ou da esquerda, né, e que acabam causando essas ranhuras, sejam do governo com o STF, seja dentro da própria bancada, seja dentro do próprio Senado. Ou seja, nem o Jacques Wagner ganhou coisa alguma com esse voto ontem. A única pessoa que realmente se beneficiou com isso foi o Rodrigo Pacheco, ganhou um afago do líder do governo, e isso, obviamente, vai fazer diferença nas próximas semanas, mas um custo, na minha opinião, bastante caro, e um voto realmente desnecessário e injustificado. Algum outro ponto de destaque nacional? Porque eu quero conversar com você sobre cenário internacional também, mas a gente vem passando aqui, quando tratamos de cenário nacional, sobre as questões de PGR, de STF, se você tem alguma novidade em relação a isso ou algum outro ponto importante da semana. Olha, continua, tem sempre, né, a gente sempre fala, tem as especulações sobre os nomes, agora tem as especulações sobre as datas. Há quem diga que o presidente quer anunciar antes do dia 30, antes da viagem para a COP. Há quem diga que não, o presidente, como eu já tinha falado na semana passada, poderia deixar para o ano que vem, pelo menos do STF. Mas o nome da PGR deve sair ainda esse ano. Agora, dependendo de quem você conversa, né, os indicados mudam. Né? Mas eu acho que hoje nós temos uma tendência aí de que o favorito do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes sejam indicados. Isso tem causado, inclusive, algumas também fissuras dentro da base, em especial no grupo Prerrogativas, né, que é ligado a juristas, advogados, etc. Mas isso ainda é tudo de corredor. O que eu apurei na última semana é que, apesar de tudo aquilo que a gente conversou na semana passada, Thalita, o nome do Flávio Dino continua bem forte, com muitos apoios, e chegaram muitos recados ao presidente Lula de que continua sendo entre os nomes. Isso não significa que ele será a escolha do presidente, mas ao contrário do que pretendia o Flávio Bolsonaro e o Estadão, o Dino saiu fortalecido, até porque a denúncia era bastante frágil, né? Não se sustentava. Então há sim a possibilidade de que a gente tenha
que a gente tem o anúncio do PGR, né, na próxima semana, e talvez há quem diga que ela seria casada com o STF para aproveitar as sabatinas ainda esse ano, e como eu disse, continua a possibilidade de que o presidente deixe para anunciar no recesso do judiciário. O que a gente tem que ficar bastante atentos e atentas é em relação à votação do marco temporal, que, como a gente já falou, foi adiada para a semana que vem. A frente parlamentar insiste, ruralista, né, a bancada do Boi insiste que eles têm votos suficientes para derrubar o veto. E o problema é que, ao não votar o marco temporal hoje, o Congresso, né, uma sessão conjunta, também deixou de votar outros vetos do presidente, por exemplo, no projeto do arcabouço fiscal. Então, criou uma situação de, novamente, como chantagem para o governo. Né? Se o governo não recua no marco temporal, como foi obrigado a recuar em várias questões essa semana, por exemplo, fechar o comércio aos domingos, né, etc., a bancada ruralista pode bloquear as pautas econômicas. E se liberar as pautas econômicas, pode sofrer uma derrota em relação ao marco temporal. Então, as movimentações em torno disso, não há dúvidas, não foi a votação hoje, porque o governo perderia, os vetos seriam derrubados, e a gente precisa ver como é que vai ser essa costura na próxima semana. Então, esses dois temas merecem a nossa atenção, porque eles vão dizer respeito aí a muita coisa para frente, né, no futuro, não são apenas conjunturais, mas devem se movimentar na próxima semana em torno desses temas. Essa votação dos vetos, ela estava marcada para hoje, né? Tinha uma grande expectativa e parece que ela foi remarcada para o dia 28. Então vamos ficar de olho. Ao que tudo indica, foi uma remarcação planejada por conta de o governo ter essa derrota caso isso acontecesse hoje, né? Então vamos aguardar agora para a semana que vem.